Bem-vindos, meus caros alunos. Vamos falar hoje sobre a lista de exercício de eletrostática que a gente passou outro dia. Vamos fazer uma correção rápida para ver se você acertou o resultado, se você entendeu todo o processo de cálculo, da estrutura de pensamento necessária para compreender essas questões. Os exercícios eram esses daqui, Determine a quantidade total de carga elétrica de um corpo com 62 trilhões de prótons em excesso. Determine a quantidade total de carga elétrica de um corpo com 15 bilhões de prótons em excesso. Qual é a quantidade total de carga de um corpo que tem 2,5 vezes 10 a 16 elétrons a mais do que prótons? Então tem toda uma estrutura onde o que chama atenção para resolver é sempre identificar qual é o elemento que vai definir como o corpo está eletrizado. No primeiro exercício, você vê que são prótons em excesso, então o corpo vai estar eletrizado positivamente. No segundo exercício, a mesma questão, prótons em excesso, então ele vai estar eletrizado positivamente. No terceiro, já diz que tem elétrons, tem muito mais do que prótons, portanto vai estar eletrizado negativamente. Já no quarto exercício, você tem uma questão um pouco mais elaborada. 8 bilhões de prótons e 3,5 bilhões de elétrons. Então você precisa identificar o que é que tem a mais, que seriam os prótons, para saber qual é a fórmula que você vai usar. Vamos fazer um por um e aí a gente vai tirando essa dúvida na hora. Determine a quantidade total de carga elétrica de um corpo com 62 trilhões de prótons. Então a gente vai anotar aqui que já que é próton, a nossa equação vai ser aquela que tem o sinal positivo, para a gente poder trabalhar. Q é igual a mais N multiplicado pelo E, que é o valor da carga fundamental, aquela que foi determinada pelo Robert Millikan, Então, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente não esquece isso, 1,6 vezes 10 a menos 19. 62 trilhões, vamos anotar. 1000, milhão, bilhão, trilhão. 62 trilhões. E esse cara é o tal do 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. De tanto a gente escrever isso, a gente acaba decorando, memorizando sem perceber, O que a gente percebe? 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas essa conta ainda está difícil de ser feita. Então a gente pega todo esse número com quantidades absurdas de zero e escreve ele como notação exponencial, ou seja, a gente usa de apoio a notação exponencial de base 10, uma potência de base 10. Quem vai em cima do expoente? A quantidade total de zeros que possui os 62 trilhões, que é 12 zeros. E aí fica mais fácil de fazer, ó que legal. Agora você pega o 62, multiplica por 1,6, número com número, era esse o esqueminha que a gente tinha que fazer, ó. Número multiplicado por número. E as potências de base 10, a gente usa a regra de potenciação e os expoentes acabam ficando num 10 só por conta disso. Aqui agora tem um método prático para fazer essa conta de vezes. Vou aproveitar aqui o cantinho, ó. Escreve o 62 vezes 1,6 e aí o método consiste em você dobrar um e colocar metade do outro. Aí você vai ter uma conta equivalente. Então, ó, 124 vezes 0,8. Eu posso dobrar mais uma vez, 248 vezes 0,4. Você vai dobrando quantas vezes forem necessárias até você chegar na resposta, tá? Aí eu vou ter aqui, mais uma vez, 496 vezes 0,2. Vou dobrar mais uma vez, 992 vezes 0,1. E agora colocando uma casa decimal por causa do 0,1, fica 99,2. Aí, fica bem fácil de fazer, Então esse produto aqui vai me dar um resultado 99,2. E, portanto, não tem mais essa parte. Apaga isso aqui. E as potências de base 10, a gente vai colocar tudo num expoente só, por conta da regra de multiplicação de potências. Aí vamos para a próxima etapa. É só fazer a subtração dos expoentes. Menos 7. E no final colocar a unidade de medida, que é o famoso Coulomb. Pronto, resolvido. Então você vê que é prático, dá para fazer sossegadamente. O exercício número 2 segue a mesma linha.
você vê que o que está em excesso são os prótons, portanto a fórmula vai ser a fórmula do positivo, que é igual a mais N multiplicado pelo valor E, que é a carga elementar, aqui, vezes Z. E a gente vai lidar com isso agora. Mais uma vez, usando 15 bilhões de prótons. Então eu vou lá, 15 mil, milhão, bilhão. Ó, é essa quantidade de zeros. E quanto que vale o E mesmo, professor? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nossa, de tanto ouvir esse 1,6 vezes 10 a menos 19, a gente acaba decorando que o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, tá. Pensei que era 1,6 vezes 10 a menos 19. Verdade, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá vendo? E você vai assimilando aquele negócio, né? Ó, quantos zeros nós temos no 15 bilhões? Temos 9 zeros. Então aqui o expoente fica 9. E você vai multiplicar com aquele valor ali. Aí vai o 15 vezes o 1,6, número com número, como a gente fez no outro exemplo. Ó, 15 vezes 1,6. Vamos usar aqui o método prático de novo, no cantinho aqui. 15 vezes 1,6. Dobra o 15, 30. Aí vezes 1,6 a metade, 0,8. Ó, aqui a gente pode até fazer assim, tira um zero daqui, tira uma casa decimal de lá, né? É como se dividisse por 10 um e multiplicasse por 10 o outro. Ó, 3 vezes 8. Então aqui vai dar 24. 24. Então tira essa parte aqui, já se foi. E os expoentes agora é aquele processo da gente colocar tudo num expoente só aqui em cima, né? Ó. E aí vamos para o cálculo final desse caminho. 9 menos 19 dá menos 10. E no final a gente coloca o Coulomb. Sem grandes problemas a respeito disso, eu acredito, né? Vamos continuando. Nós temos agora... aqui. Exercício 3. Qual a quantidade total de carga elétrica de um corpo com 2,5 vezes 10 a 6? Agora ele fala que tem elétrons a mais do que prótons. Então ele tem uma carga total negativa, porque ele tem muito mais elétrons do que prótons. Não dá para fugir disso. Então a nossa fórmula agora usa o sinal de menos na conta. Então vamos lá, N vezes o valor do E. E esse menos vai acompanhando a gente até o final do cálculo, tá? O bom é que ele já deu o número agora, ó, na notação exponencial que a gente precisava. Então já põe aqui no lugar do N. Perfeito, o número de partículas em excesso. O nosso E quanto é que é mesmo? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 19 vezes 10 elevado a menos 19. Tá aqui, ó. Menos 19. E aí a gente pode, de novo, na hora de multiplicar o 2,5 pelo 1,6, aproveitar o recurso daquele método prático, né? Colocar aqui do lado, dobra um e põe a metade do outro. Dobra um, põe a metade do outro. Sempre vai ser esse caminho. 2,5 vezes 1,6. Dobra o 2,5, 5. Põe a metade do 1,6, 0,8. Dobra o 5, 10. Põe a metade do 0,8, 0,4. Olha lá, 10 vezes 0,4, 4. Então tem facilmente a montagem da resolução sem calculadora. Olha que coisa boa, sem calculadora. 4 e esse aqui então foi embora. Não tem mais. E a gente pode colocar já o expoente todos acoplados numa base só. Pronto. Aí fez isso, né? Não tem grandes dificuldades. 16 menos 19 dá menos 3. Foi para lá, foi para lá. E a unidade de medida é o Coulomb no final. Prontinho, né? Legal, dá para fazer. Próximo exercício que a gente tem é o 4. Se um corpo eletrizado possui 8 bilhões de prótons, ó, prótons e 3,5 bilhões de elétrons. O que é que eu tenho a mais? A 8 bilhões é maior do que 3,5 bilhões, então eu tenho prótons a mais. Só que o meu N eu vou ter que calcular, né?
Eu vou ter que verificar a diferença entre os dois, porque o excesso é o que conta, ó. 8 bilhões menos 3,5 bilhões. O que eu tenho então? Eu tenho 4,5 bilhões de prótons a mais do que elétrons. Então é esse aqui que vai entrar na nossa conta. E a fórmula vai ser positiva porque a gente tem prótons a mais, né? Então, mais N vezes o valor da letra E. Vezes E. Vem para cá. Vamos dobrar aqui, colocar o valor aqui, 4,5 bilhões, 4,5. Aí vem aquela história de multiplicar por 1 bilhão, né? 4,5 bilhão, tem que pegar o número e multiplicar por 1 bilhão. Vezes 1 bilhão. Aí vem aqui, 1000, milhão, bilhão. Então, olha como é que eu posso escrever. 4,5 vezes 10 elevado a quantos zeros? Vezes 10 a 9. Na hora de continuar com a conta, né? Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 9. O tal do bilhão, né? 10 elevado a 9. E o nosso E é o tal do 1,6 vezes 10 elevado a menos... Opa, vem para cá, arruma aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 10 a menos 19. E aí a gente vai juntando e fazendo as contas. O 4,5 nós vamos multiplicar novamente com o 1,6 e vamos atrás do método prático para ver se a gente ganha tempo. Ó, vem para cá. Aí eu vou ter lá 4,5 vezes 1,6. Dobra o 4,5, põe a metade do 1,6. Ó, dá 9 vezes 8, 72. Uma casa decimal, 7,2. Prontinho, rapidinho de fazer. 7,2. E aí os expoentes aqui vão ficar juntos numa base só. E volta. E aqui o resto a gente vai tirar do caminho porque já foi feito. Pronto, ó. Esse vezes esse deu isso e esse aqui com esse aqui deu essa conta aqui no final. Portanto, 9 menos 19 dá menos 10 no expoente. E você vai para o final colocar o Coulomb. Resolvido. Então, tá vendo? É um exercício, tudo uma questão de lógica e de estruturar corretamente o que você está fazendo. Então, você precisa lembrar que no N da fórmula é o excesso. Então, se ele fala que tem uma quantidade de prótons e outra de elétrons, você tem que verificar qual é a quantidade que está em excesso. Né? Se é de prótons, se é de elétrons, para decidir o sinal e o valor para colocar no lugar do N. E o último exercício da lista dizia que um corpo eletricamente neutro, ele está eletricamente neutro, aí o cara vai e recebe elétrons. Portanto, ele vai ficar com muito mais elétrons do que prótons. E nós vamos ter obrigação de usar a fórmula com o sinal negativo nessa hora, né? Por conta desta condição de receber elétrons se ele estava com quantidade igual de prótons e elétrons. Vamos substituir o que a gente tem. Aí a gente tem aqui o N 1,25 vezes 10 a menos 19. E aí agora nós vamos nos deparar com um problema matemático, né? Que é a junção das potências. Aí, o que vai ficar no final? Quanto que era mesmo o valor do E? O E era 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nós vamos ouvir isso tantas vezes que a gente acaba memorizando. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ó, 1,25 vezes 1,6. Vou colocar aqui do lado o método prático para a gente também verificar essa força do método, né? Ó, 1,25 vezes 1,6. Dobra 1,25, 2,5. Metade do 1,6, 0,8. Dobra o 2,5, 5. Metade do 0,8, 0,4. Dobra o 5, metade do 0,4, 0,2. Ah lá, já dá para a gente perceber que vai dar 2. Portanto, essa continha aqui é o número 2. E não tem mais o 1,6. E mais uma vez a gente junta os expoentes num só. E aí fica aquela questão, né? Eu vou ter 19 em cima menos 19.
E tem muito aluno que a hora que coloca aqui o 0, ele acha que tem que tirar tudo isso aqui. E tem que lembrar que existe uma regrinha na potenciação que diz que todo número elevado a 0 é igual a 1, né? Tem até como provar isso. E então aqui, na verdade, eu tenho isso aqui multiplicado por 1, né? Na verdade é essa. Então, no final, minha resposta, menos 2 Coulomb. Acabou o exercício. Espero que com isso vocês tenham tirado suas dúvidas. Se ainda houver, é só me contactar, que aí a gente vai conversando. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.